Mas assim, ó, toda vez que a gente fala algo, a gente tá determinando, a gente tá conjurando. E a gente já falou sobre conjurações, né? E o quanto, por exemplo, dentro de uma magia, o quanto tem poder essa conjuração. E quando a gente trabalha isso direcionado, por exemplo, com sentimento, com emoção, a gente fortalece, a gente potencializa essa conjuração. Então a gente tem que cuidar, tá? Quando a gente fala de forma negativa, quando a gente fala de uma forma julgadora, quando a gente fala de uma forma impositória ali, né? Não sei se existe essa palavra, mas quando a gente posiciona algo ali, a gente direciona algo com força, a gente tem que cuidar o que tá saindo da nossa boca. A gente tem que ser clara e objetiva, tá? E assim, ó, tem que trabalhar muito essa força e essa afirmação positiva. Trabalhar muito a afirmação positiva. Hoje eu tava falando para uma outra cliente ali, né, sobre essa questão, para uma outra aluna, sobre essa questão dos elementais. Por exemplo, tu vai fazer um ritual, aí voltando para venda, para negócio, para dinheiro, para prosperidade, que era o que a guria tinha objetivo, né? Tu vai fazer um ritual para um elemental que tu nunca acessou antes, tu já vai chegar fazendo o ritual e pedindo coisa? Não, é por isso que a gente tem os 4 elementos e os rituais desses 4 elementos pra gente fazer. Tá? Por quê? Porque na hora que tu tá fazendo um ritual, tu tem que comandar essa energia. E se tu não tem assimilação, se não tem a similaridade, às vezes tu acha, nem deu nada, nem tá funcionando esse ritual. Se tu tá fazendo pro ritual do fogo, pro elemental do fogo, o elemental do fogo, ele vai potencializar isso, direcionando que não tá funcionando, que não tá dando nada. E ele, em vez dele te ajudar, ele vai estar trancando, porque tu tá pensando isso. Mas eu acho que eu não fiz certo, nem tá funcionando, nem vai funcionar. Ele tá potencializando. E aí, em vez dele liberar o processo pra ti, por exemplo, de uma venda ou de um negócio, ele vai lá e tranca teu caminho. Porque no meio do ritual, tu tá ali pensando, não vai dar certo, não vai funcionar, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, tu tem que ter esse discernimento, tu tem que ter essa percepção. Uma das formas de... aí a gente junta uma coisa com a outra, tá? Porque a gente tava falando de promessas, né? E esses contratos, essas promessas, eles podem ser feitos no meio do ritual. E a gente tem que cuidar muito isso, tá? Porque de boa intenção o inferno tá cheio, minha gente. Então a gente faz tudo com boa intenção, mas às vezes o tiro sai pela culatra. Por quê? Exatamente por causa do pensamento, da palavra e do sentimento que a gente expressa. E eu não preciso de um ritual para me emaranhar nisso. Eu posso fazer isso no meu dia a dia. A diferença é que uma bruxa, ela já tem essa percepção. Uma bruxa, ela já começa a treinar os pensamentos, a visualização, os sentimentos para direcionar de forma focada. Então, a bruxaria é para todos, nem todos são para bruxaria. Enquanto a gente está falando de processos ali, né, de promessas, de contratos, acordos, o que acontece, tá? Uma das formas mais fáceis da gente se vincular e que a gente se vincula quase o tempo inteiro é exatamente pela palavra, tá? Eu prometo, eu juro, eternamente, para sempre. Essas palavras, gente, determinam muito das nossas, muito da nossa vida, tá? Quando a gente pensa e a gente fala, a gente tá conjurando algo, a gente tá conjurando uma verdade pra gente. É importantíssimo a gente ter consciência disso. Outra forma da gente se vincular energeticamente, se vincular em dívidas, em acordos, em processos. Filho já é uma coisa que é vinculada de contratos kármicos, tá? Filho é contrato kármico. Abortos normalmente são contratos kármicos. A gente pode entrar mais especificamente nesse assunto numa outra aula, mas é importante vocês saberem disso. Outra coisa, lembra que eu tava falando aquelas promessas de dedinho da escola que a gente faz lá na infância, né? Que eu prometo ser amiga pra sempre, nós somos irmãs de sangue agora, irmãs de dedinho. Isso vincula karmicamente, a gente troca fluido, troca DNA, tá? Trocou DNA, trocou fluido, tu te vincula com a pessoa. Porque existe intenção, existe sentimento, existe pensamento direcionado ali. Vinculou. Muitos desses vínculos duram por vidas.
que nem a relação sexual, né? É o próximo vínculo que eu vou chegar, que é as relações sexuais, tá? Relação sexual, dependendo da intensidade, da intenção, da conexão, ela pode durar no mínimo 1 ano, se tu nunca mais transou uma vez com a pessoa e nunca mais viu, no mínimo 1 ano. Mas a maioria delas transcorre os nossos relacionamentos, transcorre durante a vida, para serem resgatadas, para serem olhadas. Então, e assim, ó, não é, a relação sexual, ela potencializa isso. Mas existe algo que é muito forte também, que é as paixões platônicas. Aquela paixão platônica, sabe aquele amor recolhido? Muitas vezes é pior do que o sexo em si. Porque essa paixão platônica, olha como ela traz esse fervor do elemento fogo. Ela traz a paixão, ela já traz essa força direcionada, vinculada, e muitas vezes aquele amor sofrido, não vinculado. E aí eu penso, eu sinto, eu conecto muitas vezes nessa energia. E eu me vinculo na pessoa, tá? Além disso tudo, gente, existe uma coisa que pouco se fala, e que é delicado da gente falar, mas transplantes e doação de sangue nos vinculam a pessoas. Sério? Meu pai. Transplantes e doação. O pai. Os dois. Como é que é que... Calma, uma de cada vez, por favor. Eu sei que isso vai dar boato, eu sei. Eu tô gerando caos aqui. Choquei. Tu prefere morrer ou tu prefere perder a vida? Olha, morrer. Assim, ó, é claro que a gente tem que pensar e ser muito criteriosos em relação a isso, tá? Mas tu tem que saber que muitas vezes, na hora que tu faz um transplante, ou na hora que tu doa sangue, ou na hora que tu recebe transfusão de sangue, tu tá vinculada energeticamente na pessoa. Porque DNA, tu tá trocando células de DNA, ali, tu tá recebendo células, ou tu tá dando células do teu DNA. Então isso, e aí tu pensa que assim, pros homens, a doação de esperma, ou pras mulheres, a doação de óvulos, também causa isso, né? Tá aí as constelações enrebando a gente. Então, o meu cunhado perguntou pra mim uma vez, que a minha irmã teve câncer, né? Uhum. E ela teve câncer do seio e teve câncer tem um nódulo no útero, então eles queriam ter outro filho. Daí ele perguntou pra mim se eu podia doar os óvulos. Eu de boa disse, tá, tudo bem, tranquilo. Daí eu só fiquei meio assim, né? Que tipo... Tá, os óvulos seriam teu e o espermatozoide dele. Isso. Daí meu Deus, eu fiquei até assustada na hora, porque eu pensei, né? Ai, eu acho tão forte isso, né? Porque ela ia gerar um filho teu, né? Sim. Aí eu fiquei chocada, mas eu disse que sim na hora. Graças a Deus eles desistiram. Ai, amém. Sim, e aí, tipo assim, tu é a mãe dessa criança, mas tu não assume como mãe dessa criança. Essa criança tu é e não é, entendeu? já se gera na rejeição. Ai, Deus me livre. Alô, Brasil. Transplantes, barriga de aluguel. Às vezes acontece a barriga de aluguel também, né? Isso, pensa nos emaranhamentos que isso traz. Assim, ó, isso é real, tá? Isso é verdadeiro, isso acontece, não é só em novela, isso acontece de verdade na vida real. A gente tem que ter essa cautela, né? De saber o que tu quer, o que tu não quer, por onde tu vai, por onde tu não vai, e as escolhas que tu vai fazer. Tu tem que ter essas escolhas conscientes dos prós e dos contras que isso vai te gerar. Porque isso gera um emaranhamento profundo, tá? Isso gera um emaranhamento, assim, ó, muito grande pra gente. Isso muitas vezes pode nos vincular por vidas. Muitas vezes isso pode estar resgatando algo lá de trás. Dívidas, contratos, processos pode estar sendo resgatado lá de trás. Mas a gente tem que pensar muito bem, avaliar muito bem as condições pelas quais a gente vai fazer determinadas coisas, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes não se desvincula quando a gente morre. Ah, morreu. Muitas vezes o que vai acontecer é que, por exemplo, tem uma promessa, tem uma dívida, um transplantado, tá? Quando ele doa órgãos, tu fica com fragmentos de alma dele, fica com fragmentos energéticos dele.
essa pessoa nem sempre ela vai descansar, meu amor. E muitas vezes, como tu tem código de DNA dessa pessoa, as cobranças de dívidas kármicas da pessoa atualizam junto com as tuas. E aí, pensa, não passamos por uma transfusão de sangue, não sei se vocês já doaram sangue ou não doaram sangue ainda, mas isso pode acontecer. Tem pessoas que são super a favor, e assim, doação de sangue salva vidas realmente, tá? Transfusão muitas vezes vai salvar vidas, mas será que essa vida realmente precisa ser salva ou ela quer ser salva? Eu ia doar, agora não sei. A gente tem que pensar muito bem sobre isso, tá? A gente tem que cuidar. Olha, teve um ritual que a gente fez com urina, né? E eu disse pra vocês, dá pra botar sangue menstrual. Mas dava pra botar, por exemplo, sangue. Dava pra cortar a mão e botar teu sangue ali dentro da garrafa. Ali tem o teu código genético. Dentro daquela garrafinha tem o teu código genético, meu amor. Tem a tua troca. E olha, aí pega na garrafa e não pega em você. Essa é a coisa, assim, né? Muitas vezes a gente vai fazer bruxa, não sacrifica animais, não sacrifica, assim, seres humanos, né? Mas a gente usa muito dos fluidos corporais. Cabelo, sangue, principalmente menstrual, né? Suor, urina. A gente usa muito disso para vincular, para dar essa energia, assim, tá? Sincrônica, às vezes para puxar algo, ou às vezes para repelir algo. No caso das garrafas de proteção, a gente usa ali para repelir algo. Mas a gente tem que perceber que tem um código genético ali. Ou seja, meu bem, se tu tá trocando código genético com alguém, se tu tá recebendo uma transfusão de sangue ou doando sangue pra alguém, tu tem que perceber que tu vai ficar com um vínculo com aquela pessoa. Tu fica vinculado àquela pessoa. Transplante de medula, transplante de córneas, de rins, de muitas coisas. Muitas vezes eu já vi questões de transplantados, de começarem, por exemplo, transplante de córnea, eu já vi da pessoa começar a perceber ou ver as coisas de uma forma totalmente diferente do que ela via na vida antes. Às vezes o transplante de coração, a pessoa começa a mudar a forma de ver, de sentir, de conectar com as pessoas. Porque pensa que o coração é a tua fonte de vida, tu transplantou, tu trocou a casa da tua chamatrina. Como que fica, Jesus? Como que fica? Muitas vezes tu vai morrer em vida, tá? Isso é o que a gente chama morte em vida. Você vai morrer e vai permanecer vivo. E a outra pessoa que morreu e que te transplantou também morre e permanece viva. É quase como se tu tivesse uma dupla personalidade, quase como se tu fosse 2 em 1. Então, são contrastes, são coisas bem delicadas que a gente tem que pensar muito, ponderar muito e avaliar muito quando a gente for fazer. Significa que a gente não pode fazer? Não significa que tu não pode fazer, mas se tu for fazer, tu tem que ter consciência do que tu tá fazendo. Tá? Tem que ter muita consciência. Como a gente trabalha com a questão do universo, né? Quando eu fui doar, faz alguns meses, já uns 6 meses, eu acho. Quando eu cheguei lá, eles fazem o testezinho, né? Então eu tava assim, tava meio nervosa, porque é a primeira vez. Aí deu que eu tava com falta de não sei o que lá no sangue. Aí eu não podia fazer. Daí eu assim, eu acho que é um sinal. Acho que não é pra eu doar. Aí eu não voltei mais, entende? Daí eu pensei, não vou doar. Aí não voltei mais. Mas assim, eu sempre tenho essa vontade de doar. Mas agora falando isso, eu vou avaliar melhor, entendeu? Tem que avaliar bem. Assim, eu doaria, tá? Eu doaria se fosse pra alguém do meu sistema familiar, tá? Porque vinculada por vinculada já estou ferrada mesmo no próprio sistema familiar, né? Ou alguma coisa tipo assim, filho, marido, essas coisas. E mesmo assim, meninas, a gente tem que pensar muito bem antes de doar, porque às vezes a gente doa e a gente fica em dívida na balança do dar e receber. Agora, levantando uma questão religiosa, não sei se tem muito a ver, né? Mas os testemunhas de Jeová não recebem órgãos nem doam sangue. Exatamente. Já andam com a carteirinha ali, né? Se tiver que acontecer, a tua hora deu finish. Exatamente. Porque muitas vezes tu vai tentar prolongar, isso é um prolongamento, né? Às vezes o prolongamento ele precisa acontecer e é isso, e vamos seguir em frente com os karmas. Mas tu tem que saber que muitas vezes quando tu prolonga e tu recebe,
tu recebe de pessoas que tu vai ficar com karma ali. Ai, credo. Tu vai ficar vinculada. Tu vai ficar vinculada ali, né? Então tem que pensar muito. Tem que pensar muito, tem que avaliar muito. E aí tu tem que observar os contratos da vida da pessoa e os emaranhamentos da vida da pessoa, né? Tipo, quando tu vai doar, assim, ou quando tu recebe, né? Observa como que tu fica depois disso. Eu não vi até hoje, assim, eu não vi nenhuma pessoa que doasse ou que recebesse e que tivesse, assim, tipo, 100% na vida. As pessoas se emaranham, as pessoas se prendem, tá? E muitas vezes a gente se prende a dívidas kármicas, a contratos de DNA. Tem como limpar? Tem como limpar. Mas tem como evitar? É mais fácil quando a gente evita. Então, se tem como evitar, evite. Tá? É caso de família, é um caso mais específico. A gente sempre avalia situações específicas. Mas eu não recomendo doar por doar. Tá? Eu recomendo, quando tu for fazer algo assim, doe pra alguma coisa muito específica e tu tem que sentir muito isso no teu coração. Tem que conectar muito com isso, tu tem que sentir isso muito no teu coração como uma verdade plena, assim. Porque às vezes é um resgate que tu tá fazendo, mas tem que saber que tu fica vinculado na pessoa. Por isso que muitas vezes, inclusive, assim, claro que não é esse especificamente o motivo, mas quando tu doa em sigilo, né? E as pessoas normalmente não ficam sabendo de quem recebeu, como é que foi. Porque tu vincula emocionalmente. Se tu vincula emocionalmente, pensa energeticamente. Então, tu fica muitas vezes vinculado. Tinha uma série que eu olhava, eu não cheguei a olhar toda, mas eu olhei uma parte dela, que era exatamente sobre uma menina que recebeu o coração. Ela foi transplantada, ela recebeu um coração de uma outra menina que morreu. E aí falava desse vínculo, assim, a guria começou a ver coisas e começou a sentir coisas e começou a se conectar na família dessa menina que tinha doado pra ela. Era uma coisa surreal, assim, mas é uma coisa verdadeira sobre transplante de órgãos que as pessoas não contam. Eu nem sei se ainda tá no Netflix, eu não lembro como é que era o nome da série. Era uma série, mas eu nem sei se tá ainda no Netflix. Esses dias eu vi um caso do cara que recebeu o coração da mãe de uma criança que morreu. E o cara pegou a criança no colo e a criança parecia que tava com a mãe, entendeu? Começou até a fazer assim o sinal com a boquinha do mamá e tal no colo dele, assim, as pessoas começaram a achar incrível aquilo. Parecia que tava conectada à mãe mesmo. Mas tá. É legal. Não sei, né? Não é legal, não sei. Não é tão...